Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês aqui o pós-jogo de finalmente Santos 1, Internacional 2. Finalmente ganhamos uma partida, meu Deus do céu, amém. Depois de 6 jogos, no 7º jogo do Brasileirão, o Inter finalmente consegue vencer. Cara, ainda bem, porque, cara, o Pesolano tava com uma corda no pescoço, né? Provavelmente se ele perde o jogo ele seria demitido. Então, o Pesolano foi pro tudo ou nada hoje, né? Ele botou o Ele tirou o Ronaldo e botou o Vilagra no meio campo, que convenhamos, acho que o Ronaldo não joga mais, né? O Ronaldo sempre foi um reserva, né? Ele vinha de titular nesse ano porque é o que tinha, né? Mas se o Vilagra conseguir jogar o que ele sabe, é titular, não tem o que fazer. Então, o Pesolano arriscou. Ele tirou o Ronaldo, beleza, mas ele tirou o Alan Patrick e tirou o Mercado, que são assim mais experientes, só que estavam errando, não estavam jogando bem, né? Então ele botou na zaga o Vitor Gabriel e o Félix Torres, deixou o Mercado de fora, botou o Vilagra no meio campo, né, no lugar do Ronaldo, aí tirou o Alan Patrick, tá? Então ele foi pro tudo ou nada, arriscou, né, foi o que ele podia fazer para, né, tentar dar uma mudada. A principal coisa assim que ele tinha que fazer era fechar o time, fechar a casinha, porque todo jogo o adversário faz um gol, acabou o jogo. Então, mesmo que o ataque do Inter esteja ruim, se você não tomar o gol, pelo menos você segura o 0-0, entendeu? E falando do jogo em si, foi um jogo bem ruinzinho, assim, principalmente no primeiro tempo. Um jogo feio de ver, né? Os dois lados do Santos também não ajudou, mesmo que eles tenham o Neymar, mas o jogo não fluiu no primeiro tempo, né? Jogo bem chatinho, bem ruinzinho de ver. E no primeiro lance do segundo tempo, daí, o Inter fez 1-0, um gol contra do Santos, né? Então, assim, o Inter tava num nível que precisa que o adversário fizesse um gol pro Inter, porque o Inter não conseguiria, entendeu? Então ali eu acho que abriu um pouco as portas, né? E aí depois, num lance infantil ali do Vitinho, ele acabou cometendo um pênalti no Neymar. Não foi no Neymar, né? Mas foi o Neymar que cobrou. Foi um pênalti pro Santos. E assim, o dia que o Rocher, que não pega pênalti, pegar um pênalti do Neymar, que não erra pênalti, acaba o futebol, tá? Acaba o futebol e não tinha jeito, não deu outra, gol do Santos, bola de um lado, goleiro do outro. E o jogo seguiu, o Inter no segundo tempo estava melhor que o Santos, né, ali na reta final, e foi premiado com um gol no finalzinho, o gol do Carboneiro, que entrou no segundo tempo também, o Carboneiro, que ele começou no ataque com o Alejandro e com o Borré. Nenhum dos dois fez gol, entrou o Carboneiro, e no finalzinho do jogo, realmente, praticamente o último lance, fez 2-1 para tirar essa nhaca, para tirar essa zica aí, conseguimos ganhar uma partida, né? 3 pontos pro Inter, finalmente conseguimos vencer. O curioso caso do Internacional, né? Que nesse Brasileirão, no Beira-Rio, não tem um mísero ponto. O Inter marcou 0 ponto no Beira-Rio esse Brasileirão. Mas, contrapartida, fora de casa, o Inter marcou 5 pontos. Vai entender, né? 2 empates e uma vitória fora de casa do Internacional. Conseguimos vencer. Amém. Saímos da lanterna. Ficar na lanterna é muito ruim, claro. O Inter ainda continua no Z4. É muito ruim estar no Z4, mas convenhamos, ser lanterna é péssimo. Você é o pior time da competição, né? E agora a lanterna voltou pro Cruzeiro. O Cruzeiro mais uma vez não venceu. E ainda não venceu no Campeonato Cruzeiro, né? Surpreendentemente o Cruzeiro consegue estar pior do que o Inter, né? Porque o Cruzeiro investiu muito mais que o Inter, né? Então, naturalmente, se espera mais do Cruzeiro. Mas conseguimos vencer. Foi um resultado em que o resultado foi melhor do que a atuação, né? O jogo foi assim. O resultado foi bem melhor do que a atuação. Mas o que importa é os 3 pontos. Para tirar um pouco dessa nhaca, tirar um pouco do peso, né? E agora o Inter enfrenta a Chapecoense no Beira-Rio. E convenhamos,
é um jogo para ganhar, né? É um jogo para 3 pontos. E aí sim dar uma boa respirada, subir aí, deixar essa zona do rebaixamento aí que ninguém aguenta. Porque, pô, que sofrimento no passado, né? E a gente não quer que esse sofrimento se repita esse ano. Por mais que a gente tava difícil a situação, né, no Z4, querendo ou não, estamos no início do Campeonato Brasileiro, né? Então, tem que aproveitar enquanto tem tempo para saltar fora desse Z4 e não voltar mais. Entendeu? Conseguiram vencer, tirou um pouco do peso dos atletas. E vamos ver se agora o time dá uma embaladinha aí e sai dessa situação o mais rápido possível do Z4, né? Porque o Z4 ninguém aguenta, né? E o Inter é assim, cara. Contra todos os prognósticos, foi lá na Vila Belmiro e ganhou do Santos. É engraçado, né? O Inter não ter feito nenhum ponto em casa, mas fora de casa ter feito 5. Inverteu, né? Porque historicamente sempre foi o contrário, né? Historicamente o Inter garantia os pontos em casa e fora de casa não jogava tão bem, né? Agora inverteu. O Inter tem que compensar de algum jeito, né? Esses pontos que ele perdeu em casa, foi 3 derrotas a fio no Beira-Rio. E é complicado, né, cara? É complicado. Você não pode, em casa, que é onde você teoricamente joga melhor, você não pode deixar de marcar pontos. O Inter não marcou nenhum ponto. É preocupante. Agora vai pegar a Chape, um jogo para ganhar, né? Assim como ganhou do Santos. O Pesolano arriscou, deu certo. Mas vamos ver o que ele consegue fazer contra a Chape. Já vai ser um jogo em casa, né? Então, assim, teoricamente vai ser o Inter que vai pressionar mais a Chape, né? Esse jogo contra o Santos pressionou bastante. Foi um jogo em que o Santos teve um gol anulado por impedimento e o Inter teve um gol anulado por impedimento também. Então foi um jogo, né, lá e cá, assim, que graças a Deus o Inter conseguiu vencer. Porque, galera, tava difícil. 6 jogos e nenhuma vitória. Pô, eu já tava pegando a passagem da segunda divisão, cara. Claro, não é porque ganhou um jogo que não vai cair, né? A situação ainda é difícil, ainda é complicada, né? O Pesolano agora deu uma sobrevida pro trabalho dele, mas tem que manter a pegada, tem que ganhar o jogo, os próximos jogos aí, né? Porque tem que chegar na paralisação para a Copa do Mundo uma boa margem fora da zona do rebaixamento, né? Para poder dar uma tranquilizada, treinar sem aquele peso, assim, né? Então, assim, conseguimos ganhar, grande resultado e era o que faltava, né? Uma vitória assim, de qualquer jeito, né? Ninguém tá falando da atuação nem nada. Foi um jogo bem ok, assim, ok para ruim, principalmente no primeiro tempo, mas um jogo que conseguimos trazer os 3 pontos e vamos ver agora se o time dá uma reagida boa e sai da zona de rebaixamento, que ninguém aguenta mais, cara. A zona de rebaixamento é muito ruim. E é isso então, gurizada. Vamos ver o que o Pesolano vai fazer para os próximos jogos. Ele arriscou, né? Foi pro tudo ou nada contra o Santos e acabou dando certo. Apesar da vitória ter sido no último lance do jogo, praticamente assim, mas deu certo. Que deixar o Alan Patrick, o Bernabéu e o Mercado fora, para alguns é uma loucura, mas ele foi lá e arriscou né? E tirou o Ronaldo do volante, botou o Vilagra, mudou totalmente o time. E vamos ver se ele consegue manter essa pegada aí. Para mim, assim, eu não me interessa quem tá jogando. Pode tirar o Alan Patrick, ele é o craque do time, mas se for para ajudar o time, pode tirar. Só que agora contra a Chape joga em casa, então provavelmente o Alan Patrick vai jogar, né? Que é um time que não dá para ser menosprezado, mas é um time mais fraco, né? A Chapecoense. E vai ser no Beira-Rio e tal. Mas uma coisa eu digo, o Mercado e o Ronaldo não podem mais jogar. Fique fora. Deixa o Félix Torres e o Vitor Gabriel na zaga e deixa o Vilagra no meio campo. Nessa pegada eu acho que pode dar certo. Porque do jeito que tava, não tava dando certo, né, cara? Já tiveram muita oportunidade e não conseguiram jogar. Então agora, mudando assim, vamos ver se o elenco se espicha, né? Porque ninguém quer perder a vaga de titular, né? Convenhamos. Vamos ver se
eles fazem esse rodízio assim, se o jogador se atenta um pouco mais, né? Mas enfim, graças a Deus ganhamos o jogo. Tava difícil, cara, não aguentava mais, velho. Todo jogo era uma derrota, uma derrota, derrota, derrota. E conseguimos ganhar o jogo. Tomando o gol, obviamente, porque sempre toma um gol, né? Mas conseguimos ganhar. É isso aí. 3 pontos para conta. Dá uma respirada. E vamos ver como é que vai ser a sequência agora. Valeu, gurizada. Falou.